Meu nome é Cândida Nedog. Eu moro aqui em Luxemburgo já faz 16 anos, quase, vai fazer agora em setembro. E fora do Brasil já vai fazer 22 anos. Então me conta, Cândida, onde é que você morou primeiro quando você saiu do Brasil? Eu saí do Brasil logo que eu acabei a minha faculdade de Direito e fui direto para a Inglaterra. Morei em Londres por 4 anos e ali em Londres eu encontrei o meu atual ex-marido e de lá nos mudamos para a Suíça, onde moramos outros 4 anos. E o que te fez sair do Brasil? Curiosidade, provavelmente. Eu sempre tive uma curiosidade imensa em saber como seria morar fora. Eu sempre tive muita atração principalmente pela cultura inglesa. Eu nunca tive a menor intenção de sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, como a maioria das pessoas de repente faz. Mas eu tinha muita curiosidade de saber como seria morar fora. A minha intenção nunca foi ficar fora do Brasil esse tempo todo de uma vez só, mas quando eu saí e cheguei, mesmo passando pelos percalços que você passa quando você sai do seu país, eu não quis mais voltar. E esses percalços que você teve, quais foram os mais significativos? Provavelmente o primeiro foi o idioma. Mesmo toda a preparação que você pode fazer para sair do seu país e para outro, aprender o idioma, teoricamente, quando você chega, você não enfrenta só aquele idioma, você enfrenta as milhares de variações daquele idioma. Então, às vezes, isso dá um choque, porque é a primeira vez que você está exposta a uma situação em que você realmente tem que se virar, linguisticamente falando, entende? E eu nunca tive essa preparação antes de sair do Brasil, para chegar e enfrentar milhões de nuances do idioma inglês, especialmente no sotaque inglês. Então, eu acho que essa foi, porque obviamente comunicação é tudo. Então essa foi a barreira principal, foi realmente me virar e falar. Mas é aquela coisa, né? Quando a água bate ali, você aprende a nadar e no fim tudo dá certo. Mas a barreira de comunicação foi a mais significativa, eu acho. Legal, e depois da Inglaterra, qual foi o teu outro pulo? O outro pulo foi a Suíça, né? Quer dizer, daquela correria, daquela loucura que é morar em Londres, passar para a Suíça, que é um país tecnicamente muito mais conservador, que é muito mais discreto, vamos dizer assim, e principalmente na parte da Suíça francesa, onde eu não falava francês, eu enfrentei de novo a mesma coisa, porém muito mais complicada, porque eu nunca tinha tido contato com a língua francesa. Isso foi no intervalo de quanto tempo? Desde que você aprendeu e fixou bem o inglês para quando você teve que aprender de 4 anos. 4 anos. 4 anos é um tempo bem curto. Né? Então 4 anos que eu dominei o inglês, aí eu me vejo de novo numa situação em que eu tinha que aprender outro idioma do zero. Ou a minha integração, obviamente eu poderia perfeitamente bem continuar me virando em inglês, mas a minha integração com os colegas de trabalho, com possíveis colegas de trabalho, não seria a mesma se eu não falasse francês. E de novo aquela situação, quando a água bate ali, você aprende a nadar e você acaba aprendendo, mesmo porque quando a gente fala, por nós falarmos português, e pela raiz ser muito parecida com a raiz, é uma raiz latina, então falar francês não é assim tão complicado. Eu sempre brinco que tudo que você fala em francês, você joga um sotaque carioca e tá tudo certo. Entende? E é ridículo falar, mas foi bem isso mesmo. E depois da Suíça, você foi para o Iraque, morar no Iraque, na Síria? Quase. Porque você está descendo, eu achei que ia terminar no Oriente Médio. Não, o choque cultural foi sair da Inglaterra, quando tudo está aberto o tempo todo, e chegar na Suíça, onde restaurante fecha às 2 horas da tarde, né? Tô exagerando, mas é mais ou menos assim. Então eu falei, mas cadê o supermercado 24 horas que não está aqui? Então é um choque de adaptação de uma cultura que preza um estilo de vida diferente daquela correria de Londres. Então quando eu saí de Genebra e vim para Luxemburgo, foi muito parecido. Parecido, porém diferente. Mas Luxemburgo é parecido com a Suíça no quê? É menor, é parecido porque é um país rico, economicamente estável, lindo,
exclusivo de uma certa maneira, porém muito mais aberto. Você vê a mistura de expatriados aqui é muito mais evidente, na minha opinião, do que eu via em Genebra, que Genebra foi onde eu passei a maior parte da minha vida profissional enquanto estava ali e pessoal. Então, Luxemburgo é muito parecido em termos de... você não vai encontrar, igual se você for numa Oxford Street, você nunca vai encontrar isso no Luxemburgo. Aquela empurração de gente, aquela coisa louca, mas você vai encontrar muito mais qualidade de vida como tinha na Suíça. Então você se adapta aos horários, você sabe que você tem que chegar no restaurante até uma certa hora, se você quer comer, e você sabe que você vai encontrar muito mais expatriados, mesmo porque a população do país é muito pequena, então você vai encontrar muito mais expatriados do que você vai encontrar locais. Sim, eu saí do Brasil, olha... Eu saí do Brasil, eu sempre arredondo para os 4 anos em cada lugar. Eu saí do Brasil em 97, ok? Então em 2021 vai fazer 14 anos, 24 anos que eu tô fora, desculpa. Dos quais 16, quase, são em Luxemburgo. Legal, e como é que foi a tua primeira impressão quando você chegou em Luxemburgo? Vindo da Suíça, né? Você veio de um outro país rico. Como é que foi chegar aqui? Olha... Não foi muito diferente em termos de costume, vamos dizer assim, porque eu já cheguei de um país onde eu já tive que desacelerar em relação à Inglaterra. Quando eu cheguei aqui, eu achei aqui muito mais acolhedor. Pelo país ser muito pequeno, mesmo geograficamente falando, foi muito mais fácil encontrar pessoas. Eu acho que as pessoas são muito mais abertas. Nunca, jamais tão abertas quando a gente tem essa noção de pessoas abertas no Brasil. Entende? Ninguém vai encontrar. A diferença é muito grande da cultura brasileira para quem vem para Luxemburgo. Eu acho. Se o brasileiro pisa em Luxemburgo, o que ele sente de impacto? Nossa, como as pessoas são frias. Essa é a primeira coisa que vão falar. Por quê? Ninguém aqui vai encontrar você e dar beijinho. A não ser que conheça. Então, essa expansividade que nós temos, nós brasileiros como cultura, aqui tem que ser ganha. Você não pode simplesmente sair beijando e cumprimentando as pessoas sem ter um contexto, na minha opinião. Sim, não, é uma ofensa, não pode. Então você tem que ganhar aquela confiança, você tem que trabalhar para aquele relacionamento fora, o que na minha opinião contrasta com o que nós temos no Brasil de simplesmente achar que todo mundo é amigo. Não é assim. Então, mas aqui eu achei de qualquer maneira muito mais acolhedor do que na Suíça para se desenvolver essa confiança, entende? E o momento em que você desenvolve confiança, você sabe que você está bem. Isso com estrangeiros de várias partes, não só com os luxemburgueses, que por natureza já são bem mais conservadores. E você tem família aqui em Luxemburgo também? Sim, a minha mãe se mudou para cá o ano passado, visto que eu não volto para o Brasil mesmo, então a minha irmã também mora aqui há poucos anos, e a minha mãe se mudou para cá também, então tá todo mundo aqui agora. E os seus filhos gostam de morar aqui em Luxemburgo? Meus filhos nunca moraram em nenhum outro lugar, né? O meu filho mais velho nasceu na Suíça e com 3 meses de vida dele, nós nos mudamos para cá. E o mais novo nasceu aqui, então para eles, qualquer outro país é férias. Não é... Eles nunca tiveram a experiência de morar em outro lugar. Eles têm alguma coisa que eles gostam no Brasil, que eles te dizem, mãe, isso é uma coisa que eu gosto no Brasil, que eu gostaria que tivesse em Luxemburgo? A primeira vez que eles ficaram brincando na rua até 2 horas da manhã foi no Brasil. E por que isso não acontece em Luxemburgo? Porque nós estávamos num condomínio fechado, como tem no Brasil um monte, a criançada na rua e tal. Então, para eles, isso é uma maneira, todo mundo é vizinho, todo mundo se brinca, todo mundo se conhece. Para eles foi uma maneira muito interessante de ver que aqui não existe isso, aqui não temos condomínios fechados. Então, para ficar na rua até 2 horas da manhã, nenhum pai em sã consciência vai ficar sentado na porta do prédio vendo a criança brincar até 2 da manhã, entendeu? Mas, obviamente, no Brasil, essa coisa de comunidade, de estar todo mundo na mesma vizinhança, é diferente. Então, para eles, foi uma experiência muito marcante, eu diria. Você acha que hoje, você comparando eles com crianças que você vê do Brasil, qual que seria a diferença que eles teriam para crianças que foram unicamente educadas no Brasil? Essa pergunta é capciosa, porque depende muito de como as crianças no Brasil foram criadas. Então, eu acho que depende do nível de educação, depende do nível de liberdade que os pais
que os pais deram, o que eu vejo aqui no geral, isso eu estou sendo extremamente ampla na minha resposta. O que eu vejo aqui na comunidade com a qual eu convivo, que é uma comunidade muito variada, eu vejo um nível de educação dos adolescentes, porque aqui tem muito essa troca de criança que vem dormir na casa do outro e vai sair. Eu vejo um nível de educação e de respeito muito grande. Eu não posso testemunhar nesse nível com o que acontece no Brasil agora e imagino que tem crianças lá também que tem esse mesmo nível de respeito e educação e que tem esses mesmos hábitos. Mas aqui o que eu vejo, pelo que eu consigo lembrar, eu vejo um nível de interação de crianças e adultos muito mais acirrado do que eu me lembro de no Brasil ter essa hierarquia toda e esse gap. E como é que você vê a independência deles? Eles são independentes aqui em Luxemburgo? Eles podem ir para qualquer lugar? Eles se sentem seguros? Se sentem seguros, eles não sabem, eu acho que eles não sabem o que é se sentir inseguros, entende? Para mim, que eu passei metade da minha vida no Brasil até agora, obviamente que é uma tranquilidade saber que os meus filhos podem entrar no transporte público, ir para onde eles quiserem, eu sei onde eles estão sempre e voltarem sem eu ter que estar me preocupando. Porém, eles não têm esse reflexo de peraí que eu vou ficar olhando atrás do meu ombro, porque eles nunca viveram uma situação que precisasse. Obviamente, as coisas estão mudando e nos 16 anos que eu estou aqui no Luxemburgo, você já percebe um nível de alguns incidentes que vão acontecendo no país, aqui e ali, pipocadinhos, nada, absolutamente nada comparado ao Brasil, mas que nos deixa mais alertas. Nós que temos no sangue esse reflexo de tomar conta da bolsa, tomar conta não vai no caixa eletrônico sozinha, tranca o carro e tal. Então aqui, qualquer pequeno incidente que aconteça, a gente já liga todos os radares, todos os satélites estão ligados. Mas as crianças não têm essa malícia, eu diria. Eles ainda não aprenderam a insegurança. Eles não passaram por nada que os fizesse aprender sobre isso ainda. E o que você mais gosta de Luxemburgo? Qual que é a coisa que você diz, isso é uma das coisas que só tem em Luxemburgo ou tem em poucos lugares aqui em Luxemburgo que você valoriza? Eu acho que aqui tudo é muito acessível. As pessoas, os contatos, as informações são muito acessíveis. Eu não vejo muita... De novo, entrando no tópico da hierarquia, eu não vejo muita hierarquia aqui. Se eu quero uma informação, eu sei onde é que eu vou pegar essa informação. Se eu quero falar com um determinado órgão do governo, você consegue a informação, você consegue chegar lá. E isso é muito importante. Obviamente, burocracia é burocracia em qualquer lugar do mundo, mas aqui eu vejo que as coisas são muito mais rápidas, são muito mais eficientes na maneira como são feitas. E financeiramente, você acha que as pessoas progridem mais rápido onde? Nos lugares que você morou aqui na Europa? Eu acho que as pessoas progridem financeiramente em qualquer lugar do mundo, desde que queiram. Luxemburgo oferece muitas vantagens. Como, por exemplo, se você vem aqui morar com a sua família, você tem uma alocação familiar que, se eu não me engano, é a maior do mundo. Então, tem muitas vantagens fiscais, tem muitas aberturas, as oportunidades estão aqui. Mas se você quiser progredir aqui ou na Tailândia, é com você. Entende? Mas Luxemburgo, se eu tivesse que escolher um dos lugares que eu morei para dizer, ok, ali eu estou mais tranquila, eu sei que as oportunidades são maiores e eu sei que o respaldo é maior, seria aqui. E o que você sugere, qual que é a dica de ouro que você dá para alguém que diz assim, beleza, eu tenho uma cidadania europeia, eu gosto de Luxemburgo e eu quero ir para lá. Que dica de ouro você daria em relação ao profissional, línguas, habitação? Você pode englobar tudo numa resposta só. Olha, honestamente, a primeira coisa que eu faria, que eu diria, é de falar um idioma que não seja o português. Aprenda inglês. Ou, se já sabe inglês, desenvolva o inglês da maneira mais profissional e mais fluente possível. Porque você pode ter um CV de ouro. Se você chegar aqui e você não conseguir comunicar isso para o seu recrutador em potencial, em inglês, no mínimo, o resto vem.
mas você precisa ter esse idioma realmente bem fluente. Se não for esse, que seja alemão ou que seja francês, mas um idioma fora o seu, você tem que ter. Muito obrigado, Cândida. Sua entrevista foi de muita valia. Então, quem quiser ter o contato da Cândida é Cândida Nedog nas redes, né? Sim. Você usa sempre o mesmo alias? Sim. Então, sigam a Cândida nas redes. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e até na próxima. Então. Beleza. Beleza? Obrigado. Nada.